tudo bem? Meu nome é Roberto Chambarrer. Eu tô gravando esse vídeo, agora são 3h39 da manhã. E esse é o momento que eu escolhi para fazer essa gravação. Um pouco despenteado ainda, mas não tem problema. Eu quero, através desse vídeo, primeiro pedir desculpa que esse vídeo vai ser um pouco longo, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha vida, quem eu sou, como eu cheguei até aqui. Tô um pouco gripado, então não liga. Pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar esse vídeo, tá bom? Meu nome é Roberto Chambarrer. Eu nasci no que se conhece como berço evangélico, né? Minha família por quase 90 anos aí, desde avós, pais, né? E fui pro que eles chamam de ministério para ser pastor com 22 anos. E a partir daí eu comecei a minha vida dentro do que a religião chama de ministério. Embora eu já tinha feito parte de outras coisas dentro da instituição, né? E eu sempre ouvi, desde a época do meu avô e meus pais falarem sobre uma série de questões que hoje são relevantes e são verdades que eu acabei constatando depois, né? Sobre a questão do povo, sobre a questão do nome do Criador, nome do Salvador, o povo verdadeiro, né? O povo hebreu, quem seria esse povo, qual seria a provável aparência do Salvador. Então, tudo isso já era pauta na minha casa, nas rodas de conversa, na mesa, no jantar, no almoço. E eu me lembro bem na minha juventude ali, com meus 13, 14 anos, eu já pesquisando, né, na escritura sobre essas questões. Então eu vim, antes de me casar, né, eu fiz seminário e tudo mais. Acabei fazendo 2 seminários, né? Fiz seminário e tive algumas situações dentro desse seminário com relação ao nome, por ter uma visão diferenciada do restante do pessoal, né? Na época eu estava me preparando para ir para a África como missionário, então havia toda uma expectativa com relação a mim, né? Nesse sentido. Eu, depois que me casei, comecei, né, a liderar, a pastorear efetivamente. E o que eu sentia é que algo estava para acontecer. E eu tive em sonho, em revelação, né, avisos de que de dentro da instituição religiosa, de dentro das igrejas, o Altíssimo iria tirar o seu povo, o Altíssimo iria separar. Na verdade, haveria uma divisão, né? Dentro do rebanho conhecido na época iria sair um povo, que esse povo ele iria buscar restaurar, né? O caminho antigo, restaurar a vereda antiga. Perdão. Então, durante 10 anos, né, eu tive sonhos, visões com relação a isso. Vivi muitas coisas dentro da religião. Ao contrário do que se ouve muito dizer por aí, não tenho nada a ver contra a vida de ninguém, nem estou falando aqui a respeito de ninguém, mas no meu caso, quando eu deixei de fazer parte da instituição religiosa, eu estava bem, eu estava cotado para outras, né, para ascender a outros cargos maiores dentro da religião. Eu tinha apoio, eu tinha visibilidade, eu tinha porta aberta em igrejas no Brasil e fora do Brasil para palestrar. E, perdão, quando acontece toda essa reviravolta, né? Quando o Eterno diz, olha, é esse o momento, né? Eu tomei a decisão de dividir aquilo que eu vinha pesquisando, aquilo que eu vinha tomando conhecimento, aquilo que eu vinha constatando com algumas pessoas, né?
E eu comecei com as pessoas que estavam mais próximas de mim. Nesse momento eu tinha mudado para São José do Rio Preto, né? Pastoreava e também trabalhava fora. E eu dividi com algumas pessoas e o fato foi que várias igrejas receberam algumas notícias sobre isso. Eu estou um pouco resfriado, então pode ser que eu venha tossir, não repara, mas é o momento que eu tenho para fazer essa gravação. Então, várias igrejas receberam algumas informações, receberam algumas notícias, várias delas foram abaladas, muita gente começou a pesquisar sobre o que a gente vinha falando, sobre a questão do nome do Eterno, o nome do Salvador, sobre o verdadeiro povo, né, o povo hebreu. E isso começou a chacoalhar as estruturas, né, de algumas instituições. E nesse momento eu já tinha passado por algumas igrejas, né, da mesma instituição, mas assim, ajudado a fundar, ou fundado, ou trabalhado diretamente, né, em mais ou menos aí 8 a 9 igrejas, fora as igrejas que eu palestrava. E aí quando eu comecei a trazer essas informações, aí as pessoas começaram, alguns a questionar, outros a se afastar, outros a falar contra, mas na verdade nenhum dos líderes me procurou para ouvir de mim, né, aquilo que realmente era o que estava no meu pensamento, era o que estava saindo da minha boca, para ver se realmente era daquela maneira que estavam divulgando, né? Não foi feito isso, pelo contrário, alguns deles até falaram comigo depois, no sentido assim, de aí tudo bem, mas não entraram no assunto, mas a maioria deles, ou aquelas pessoas que realmente teriam que me questionar, não me questionaram, simplesmente a coisa terminou nessa questão de haver um afastamento, né? E eu não sei, talvez seja um momento que você está passando hoje, esse momento de afastamento. Quando você começa a comunicar sobre a questão do nome, sobre a questão do povo, a primeira coisa que acontece é um afastamento das outras pessoas para com você. Tá? O que ocorre? O meu problema, quero dizer aqui para você, independente se você faz parte de uma igreja ou não, o meu problema não é contra você, o meu problema não é contra o nome que você crê, o meu problema não é contra a maneira que você cultua ou com a forma que você me analisa ou o que você acha de mim, não me importa. A questão é que o que eu não aceito são os moldes da igreja atual. O fato da igreja atual querer trazer uma mensagem que é uma mensagem, na verdade, anti-escritural, uma mensagem antibíblica. Então, isso eu não aceito. Então, o principal motivo, tá, da minha ruptura com a instituição religiosa foi esse. Esse é o principal motivo, tá? Então, não é o fato de eu ter me rebelado, não é o fato de eu ter me posicionado com... Não. A minha questão não é o nome, não é o povo, não. Não é. A minha questão principal é o fato da igreja hoje estar pregando uma mensagem que não é a mensagem verdadeira e não é a mensagem escritural. Tá? Na verdade, de escritura pouco se fala. Né? Esses dogmas que, na verdade, não são dogmas da escritura. Né? São outras ideias, ideias humanas e alienação de mente e destruição de lares, de famílias em prol de um mundo construído com dinheiro, patrocinado com fortunas. Tá? Então esse é o principal ponto que eu queria deixar claro para você. Depois dizer para você que se você, assim como eu, deixou a instituição religiosa, né, talvez você não tivesse um cargo, talvez você não fosse bispo, né, talvez você não fosse nem mesmo um cantor, um tocador, um músico, ou sei lá, professor de escola bíblica, mas você viu que aquilo ali não estava de acordo com o que a Escritura diz, você deixou. Você vai passar por isso que eu estou te falando. Você vai ter dificuldade de relacionamento com as pessoas, porque as pessoas vão se afastar de você.
você vai ter dificuldade talvez com a tua família, você vai ter dificuldade talvez com as pessoas do trabalho, você vai ter dificuldade com quem você comentar sobre a questão do nome, sobre a questão do povo, as pessoas vão se afastar de você. Então isso é uma coisa que você precisa cuidar. Por quê? Porque nós necessitamos de relacionamento com outras pessoas, independente da maneira que elas pensam, independente se elas concordam conosco ou não. E isso é o que mais fere, tá? Isso é o que mais dificulta quando você rompe com a religião. Então, eu estou te falando isso para você não passar talvez por situações que eu e que outros irmãos passaram, tá? Entenda bem, o Eterno está tirando, perdão, o Eterno está tirando o povo dele de dentro da religião para levar para algo mais genuíno. É como um rio, tá? Quanto mais você sobe o rio, mais você se aproxima da fonte, mais pura a água fica. Mais transparente, mais cristalina essa água vai ser. Entendeu? Então, eu não estou dizendo que eu sou contra esse ou aquele ministério, contra a tua igreja que você que está aí me assistindo, não. Eu um dia também ouvi a mensagem lá de uma plataforma, eu um dia também andei, perdão, estou gripado, andei conforme os ensinamentos de pessoas que estão ali, mas eu decidi subir esse rio e não ficar parado. Eu decidi subir esse rio e quanto mais eu subo, mais profundo fica, né? E também mais eu me aproximo. A gripe tá difícil, mas eu me aproximo dessa fonte. Deixa eu ligar o ventilador aqui que tá um pouco quente. Agora sim. Então, quanto mais eu subo esse rio, mais límpida essa água vai ficar. Eu quero dizer para você que você pode estar tranquilo com relação às pessoas que te cercam. Você não precisa se apartar. Você não precisa se afastar de ninguém. Pelo contrário. O Eterno ele chamou algumas pessoas, ele não chamou todo mundo. Ele mostrou para algumas pessoas, ele não mostrou para todo mundo, mas nem por isso você vai odiar as pessoas que ficaram lá. Você precisa sim compartilhar aquilo que você entendeu, aquilo que você vem conhecendo, mas tome cuidado. Não comece a falar mal, atacar, como muitos fizeram conosco, porque esse é o pior caminho. Tá? Você vai se isolar, você vai ter dificuldade de comunicar com as pessoas, você vai ter dificuldade no teu trabalho, você vai ter dificuldade na tua vida diária, você vai ter dificuldade com a tua vida social, você vai ter dificuldade com a tua família. Por quê? Porque o teu discurso, as tuas palavras, elas vão passar a agredir essas pessoas. Então não adianta você ficar evangelizando, tá? Nisso que nós vivemos hoje não tem proselitismo. A pessoa entende e caminha se ela entendeu. Se ela não entendeu, é melhor que ela fique onde ela está. Porque se essa pessoa sai dali sem entender verdadeiramente o que está acontecendo, ela vai fazer o quê? Ela vai se perder. Tá? Ela vai se perder, ela vai se isolar, ela vai voltar para aquelas práticas antigas. Né? Ela vai destruir a vida dela. Quando vê, perde família, perde emprego, perde amizade, perde tudo. Então é melhor que aquela pessoa esteja ali. Tá bom? Então, quando eu comecei essa questão toda de despertar e começar a conhecer a verdade, tem um bom tempo já, por uns 10 anos, mas fazem 7 anos que eu pus isso em prática, que eu falei, não, tá na hora realmente de tomar posição contra todas essas mentiras que estão aí acontecendo dentro das igrejas, todas essas mentiras que estão sendo contadas pelos líderes religiosos. Então eu me posicionei de forma contrária, tá? Então isso é parte do que aconteceu comigo. Aí tem toda a questão vida profissional, né, contato com outras pessoas que eu tinha. A vida profissional ela fica muito mais difícil,
mas também o Eterno ele me deu, né, criatividade, ele me deu condição para desenvolver outras áreas da minha vida, desenvolver outras áreas profissionalmente, desenvolver outras formas de ganho, prosperar de outras maneiras, né? E eu quero comunicar essas coisas com vocês no canal. Eu tomei uma posição, sabe? Deixa eu arrumar aqui. Eu tomei uma posição comigo mesmo, né? Eu acredito que eu estou sendo despertado mais uma vez com relação a uma coisa. Eu não vou falar mais no canal sobre as questões relacionadas ao porquê do nome, tá? Não me importa se o seu nome é com A, com I, com U, se tem ditongo, se não tem. O importante é que você sabe da verdade. Eu não vou falar mais sobre a questão de quem é povo, quem não é povo, porque a Escritura ela traz uma série de questões, de coisas relacionadas a isso. Inclusive pessoas que não são descendentes de Abraão e que podem ser aceitas, podem vir a fazer parte. Isso está lá na Escritura também. Tem até um escrito que fala no Novo Testamento, que diz assim, que destas pedras, né, Yah poderia suscitar filhos a Abraão. Por quê? Porque das pedras você conhece a maneira que era feito o altar. Então, com aquelas pedras a pessoa poderia fazer um altar. É como dizer assim, ó, pega essas pedras aqui e faz um altar, deixa eu ver como é que você vai fazer. Agora clama sobre esse altar, deixa eu ver a quem você vai clamar. Então, através disso, ele poderia ser identificado como filho de Abraão. Você está entendendo? Então, eu não quero aqui ficar dizendo quem é e quem não é. O que eu quero fazer agora no canal é falar com você e te ajudar a sair da situação de isolamento, a sair da situação de dificuldade, tá? Tô vendo aqui a bateria que está acabando, deixa eu ligar aqui. A sair do problema, tá? Porque muitos de nós estamos vivendo em dificuldade. Muitos estamos vivendo em dificuldade, tá? E a gente não sabe o que fazer financeiramente, não sabe o que fazer emocionalmente, não sabe o que fazer para se relacionar com as pessoas. A pessoa vai lá, simplesmente fecha a porta, eu não faço mais parte desse grupo, pronto e acabou. E agora? Chega do lado de cá, não tem ninguém. Não tem grupo, não tem nada. Ninguém se ajuda, é uma confusão, cada um por si, um fala mal daqui, outro fala mal de lá. Ah, porque esse nome esse nome não é, porque isso sim, porque isso não, essa é a verdade, isso é mentira, e começa, e é só dessa forma que tá. Aí quando a pessoa desperta e fala assim, poxa, onde que eu posso me reunir com alguém para ouvir mais? Ah, na casa de quem que eu posso me reunir então? Não tem ninguém, né? Ah, onde que eu posso ouvir a verdade? Não tem ninguém. Você tem que seguir esse ou aquele e ir lá catalogando aquilo que você entende. O que você não entende vira tudo mentira. O que você entendeu é a verdade absoluta. Então eu quero aqui iniciar um novo ciclo nesse canal, né? Esse canal está com 7 anos, né? E eu me lembro, acho que esse vídeo nem está mais no ar, mas eu me lembro quando eu ainda pastoreava, eu tinha agenda ainda, tinha casamento para fazer, tinha palestra para fazer, aniversário de instituição para ir palestrar, tudo. Eu peguei, fiz um vídeo, entrei no banheiro da minha casa, fiz um vídeo e falei, olha, eu descobri a verdade, o nome tá errado, não é esse o nome do Salvador, o nome do Criador também tá errado, não é esse o nome do Criador, o povo não é esse. E eu mandei aquele vídeo assim, aquilo foi moendo, onde foi passando, foi moendo, e gente me ligando, e muita gente que eu já tinha acompanhado, gente que eu tinha evangelizado, tinha batizado, tinha gente até fora do país, aquela coisa, e um monte de gente vindo, irmão, o que aconteceu, o que é isso, pastor, o que é isso, pastor, o que está acontecendo, me explique agora. E a coisa virou
fez virou um rolo compressor. E passou por cima de muita instituição que estava errada, passou por cima mesmo e detonou com tudo. Pessoas despertaram, outras foram para outros lugares, porta fechou, moeu mesmo, quem estava no erro, moeu. Mas aí veio um período difícil, veio um período complicado, que eu passei sozinho, né? Lutei, venci, e que em alguns momentos que eu estava passando, eu não entendi o porquê. Por que aquilo estava acontecendo naquele momento. Aquele era o meu momento, era o momento que eu estava colocando ali tudo que eu tinha pesquisado, tudo que eu tinha corrido atrás, tudo que eu sabia, eu estava colocando ali. E simplesmente as pessoas não entendiam, né? E cada vez mais se afastavam e falavam mal. E alguns falavam, é o anticristo, eu não sei o que, ela falei, ela caiu. Para você ter uma ideia, em algumas palestras que eu fazia, às vezes quando eu palestrava, as pessoas ficavam com aqueles brilhos na mão, aquele monte de brilho, ficava brilho até voando no ar, né? Coisas sobrenaturais aconteciam, tudo. Aí quando eu falei disso, todo esse pessoal, assim, mas como é que pode? Agora quer dizer que tudo aquilo era mentira, né? As pessoas não entendem que é um rio, que você começa lá embaixo tomando uma água meio misturada, que você vai subindo e você vai aprofundando, tá? Não quer dizer que o Eterno mesmo já não falava comigo lá atrás, desde o meu nascimento, desde da época da religião. Não quer dizer que o Eterno não falava com você enquanto você estava lá na casa de pedra, dentro da religião. Ele já te direcionava, ele já trabalhava na tua vida, ele já te dava experiências, ele já aguçava em você essa capacidade de enxergar adiante, de ver mais longe. Tá? Então não chega assim com tudo e rompe, dá no meio da pessoa, porque isso aí tá tudo errado, isso aí é do cão, não sei o que, e você não vai trazer ninguém para a realidade, você não vai conseguir mostrar para ninguém aquilo que você entendeu, tá? E por outro lado, você vai agredir as pessoas, porque as pessoas não estão preparadas, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade de uma vez. Você vai ter que trabalhar isso. Você vai ter que, aos poucos, mostrar a transformação através da sua vida. Então, tudo isso que eu passei sozinho, né, eu quero agora que sirva de experiência para você. Que sirva de suporte, de apoio para você. Tá? E aí a gente vai falar em 3 áreas. Nós vamos falar na área familiar, nós vamos falar na área espiritual, nós vamos falar na área profissional, né? Que é a área financeira, né? Trabalho e a questão de patrimônio e demais. A área espiritual, e como que eu faço agora, irmão? Como é eu ia todo domingo, agora não estou indo mais, domingo eu estou em casa, estou vendo Faustão agora, fazia 10 anos que eu não via Faustão, estou aqui sem fazer nada da vida. Vivo de vídeo em vídeo, né? De revelação em revelação de não sei quem. Quando eu falo revelação, não é aquela revelação esse que te digo. É a revelação assim, olha, descobri um negócio aqui. Aí vai lá todo mundo lá e faz lá um áudio, todo mundo, ei, vai descobrir um outro negócio. Tá? Você precisa entender o seguinte, eu não gosto de dizer assim, você precisa entender, mas vou usar essa palavra. Você precisa entender assim, que para você ser dominado, é preciso existir teorias da conspiração. Tá? As teorias da conspiração, elas também são um mecanismo de controle. Tá? E nós vamos falar sobre isso em vários vídeos que a gente vai tratar. Mas eu queria, nesse momento, esse vídeo é para falar sobre isso. Tá? Eu aprendi uma coisa, você não pode pegar o maná e guardar. Maná você tem que pegar e dividir. Se você pegar e dividir, não vai faltar. Então eu quero falar para você como é que eu faço para ganhar dinheiro, tá? Como é que eu faço para ter casa, como é que eu faço para ter carro, como é que eu faço para criar meus filhos, como é que eu faço para manter o meu casamento de forma saudável,
tá? Como é que eu faço para falar com o Eterno? Como é que eu faço para viver uma vida em santidade? Eu quero falar sobre essas coisas com você, porque eu acredito que é isso que está faltando aí nos canais, na internet, enfim, tá? Não sou melhor que ninguém, não sou dono da verdade, mas eu tenho experiência e resultado. E é isso que eu quero dividir com você, a minha experiência e o meu resultado com você, para que você possa sair da situação que você está passando, tá? Sabe por que está difícil? Sabe por que você não consegue realizar? Sabe por que você não consegue transbordar, não consegue explodir aí nas suas realizações? Não é porque o mundo está te perseguindo, tá? Criaram um cenário para você se sentir vítima da situação, mas você precisa ir direto na tua identidade, você precisa saber quem você é. Você sabendo quem você é, ativando seu propósito, você vai conseguir romper com a situação, você vai conseguir explodir em todas as áreas, entendeu? Então eu quero ajudar você nesse sentido, tá? Para você que quer, para você que conhece alguém que também está passando por essa situação, ou para você que quer comunicar, não sabe como, quer comunicar algo sobre o nome para alguém, às vezes alguém que está lá dentro da religião, compartilha esse vídeo, compartilha os links do canal, tem vídeos antigos no canal, tá? Então não é um vídeo, tem vídeo lá de 2013, você vai pegar um vídeo de 2013 e falar aqui, ó, tal. Cuidado, porque tem coisas ali que a gente precisou contextualizar, atualizar, na verdade. A palavra é essa. Então a gente atualizou. Então a gente vai trazer novos conteúdos agora no canal de forma mais clara, de forma mais assertiva, de forma mais conclusiva também, né? Dando uma direção, uma definição para você poder seguir em frente, tá bom? Quero agradecer você que me assistiu até aqui, você que talvez é a primeira vez no canal, se inscreve, ativa o sino, comenta, tá bom? Vamos fazer o possível para a gente poder responder aí os comentários. Segue lá no Instagram, Roberto Chan 1, tá bom? Roberto Chan 1. Ou se você colocar também Chan Barrayar ou Roberto Chan Barrayar, vai aparecer também. Então segue a gente no canal, tá? Também tô com um grupo no Telegram, chama H777, tá bom? H777. Esse é o grupo no Telegram. Você que tem o Telegram, entra lá, já tem algumas palestras, tem algumas coisas lá também que a gente está conversando, tá bom? Então, ó, vejo você aí em qualquer dessas redes sociais, vejo você no canal, tamo junto, vamos em frente, tá? Um abraço para você aí, que o Eterno abençoe, prospere você em tudo, que 2020 venha sobre você como uma onda que vai te tirar da sua zona de conforto e vai colocar você onde você tem que estar para arrebentar, para detonar, para transbordar realmente, para tomar, né, a tua identidade e conseguir governar a tua vida, tá bom? Forte abraço, eu sou Roberto Chan Barrayar e esse é o meu canal. Até a próxima, valeu!